Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Encontro com Artes e hoje recebemos um grupo de pessoas, não uma, mas um grupo, e temos os Alma Supra. Quem são os Alma Supra? São uma banda temática que tem vários músicos associados, mas nós hoje temos a alma deste grupo aqui presente e temos o Renato, o Jorge e o Diamantino. Sejam muito bem-vindos ao Encontro com Artes, é com muito gosto que vos recebo, a título pessoal, porque já vos conheço, já conheço o vosso trabalho, por isso também poderei ser suspeita, mas é com muito agrado que finalmente fazemos esta entrevista para apresentarmos os vossos trabalhos. Bom dia, Renato. Olá, E bom dia, Bom Diamante. dia, tudo bem? olá, É Joana, um prazer tudo estar bem? aqui. Então, por onde é que nós vamos começar? Nós temos aqui tanta coisa para conversar uns com os outros e um projeto tão grande, tão belo, que não vai ser muito fácil estruturar Diverso. a entrevista, mas nós vamos conseguir. Ora, para termos aqui a alma que eu estava a dizer do grupo, nós temos 3 músicos. Estes 3 músicos não são todos da mesma localidade. Ora, como é que estes 3 se juntam há 7 ou 8 anos atrás e criam esta alma supra? Ora, bom dia mais uma vez. Essa parte da reunião é muito simples. Nós, apesar de morarmos em cidades diferentes e localidades diferentes, nós convivemos todos juntos já há montes de anos, portanto, desde miúdos. Eu recordo-me de ser miúdo e já tocar com o Diamantino e com o Jorge. Portanto, apesar disso, eu sou natural de Rezende, moro em Viseu. O Jorge ainda mora em Rezende, Diamantino mora em Santa Marta. Apesar disso tudo, nós já nos conhecemos há muitos anos, portanto, o juntar-nos foi fácil. Então, Juntar-nos foi muito fácil. se foi assim fácil, explica lá, Renato, como é que foi fácil? Como é que vocês se lembraram? Foi fácil. Se juntam. Foi fácil porque é assim, nós como já fizemos vários tipos de projetos juntos em vários anos, portanto, desde muito mais novos. Quando decidimos avançar com o Alma Supra, foi na ideia de fazermos algo diferente dentro de algumas situações que nós queríamos e que já vamos falar delas daqui a um bocadinho. E então juntamos aqueles que primeiro eram mais amigos, não é, que mesmo assim, e que nos podíamos complementar mais facilmente uns aos outros, porque aqui, na minha opinião, nós os três, em termos musicais, encaixamos muito bem. Portanto, muitas das vezes até comentamos entre nós que nem precisamos olhar uns para os outros. Portanto, e isso foi o que na minha opinião, foi aquilo que nos levou a juntar e criar o Alma Supra. Então, vocês vinham de outros projetos, desde miúdos que se conheciam, tocavam juntos e a dado momento acharam que o vosso caminho seria juntarem-se os 3, criarem o vosso próprio projeto e avançarem. E nestes projetos vêm aqui a convocar outros músicos, como daqui a bocadinho nós iremos falar. O Jorge e o Diamantino, quando quiserem interagir, podem interagir, não vamos ficar... Joana, só para teres uma ideia, bom dia a toda a gente que nos está a ouvir, meus caríssimos colegas, ilustres, companheiros de estrada e de outros caminhos e veredas. Sabes qual é o lema do grupo Alma Supra? Foi o lema, não é? Qual foi o lema naquela altura? Olha, nós quando pensamos em formar o grupo Alma Supra, nós quisemos elevar a música a um estado tal que demos como lema ao grupo a música em estado de alma de elevação suprema. Vê lá, são coisas do nosso presidente, mas pronto, vê lá aquilo que nós chegamos. Eu logo vi que para termos aqui um título destes, um nome destes para uma banda, tinha que vir aqui algo supra, não é? Para se chegar a este nome. Portanto, o Diamantino não, já... Isto só para dizer que nós queremos levar a música para um patamar
elevado, diferente, diferente. de uma originalidade acima daquilo que as pessoas estão habituadas a ver e ouvir. Mas então, vocês são três elementos, porque são os que estão aqui em entrevista, porque são os fundadores dos Alma Supra e ao longo dos anos têm-se mantido. Ainda não se fartaram uns dos outros. Nunca. Olá Joana, bom dia. Olá. Bom dia a todos. Um cumprimento especial para os que nos ouvem, toda a gente que nos ouve através da Rádio Metropolitana do Porto. É um gosto enorme estarmos aqui contigo a falar sobre este projeto. Eu penso que com estes 5 minutos de conversa já terão todos percebido que entre nós os três a cumplicidade é enorme e tal como há bocado o Renato dizia, nós quase que já não precisamos de uns para os outros para percebermos aquilo que queremos cada um em relação ao outro. Naturalmente que depois isto a nível musical acaba por atingir o tal nível que nós há 7 ou 8 anos para cá andamos à procura, ou seja, queremos sempre mais, queremos sempre elevar cada vez mais a nossa performance musical e basicamente tudo isto é assente numa cumplicidade enorme entre nós três que deu origem a este projeto e que depois, através de artérias, digamos assim, que nós definimos como prioridades, acabamos por ir por caminhos que nos levam a outras formas de trabalhar com novos elementos e com no fundo, acrescentarmos qualidade àquilo que nós pretendemos que seja um grupo de referência. Vocês todos são excelentes músicos. Alguém quer, eu vou fazer a seguinte pergunta, acham que o facto de vocês terem um estilo de música próprio, de serem muito bons naquilo que fazem a nível individual, que isso depois é o segredo para quando se juntam termos a tal música num patamar superior, conforme estávamos a falar? Também, as experiências que nós vamos tendo também a nível pessoal, porque nós apesar de termos projetos, este projeto em comum, cada um de nós também tem outros projetos individuais, não é? Que é mesmo assim, e acho que isso só veio enriquecer o grupo, o núcleo, não é? O Alma Supra. Portanto, acho que tudo que são influências musicais fora acabam sempre por beneficiar depois um grupo, seja ele qual for. Digo eu, não é? Neste caso, vocês os três, o Jorge é pianista, o Sim. Renato... Eu sou guitarrista e sou vocalista, sim. A voz ao grupo. Voz principal, sim. Principal. E o Diamantino é? Eu sou o homem do violino. Entre outras coisas, eu sou o homem do violino. É o nosso violinista. É o vosso violinista. Então agora vamos perceber como é que temos aqui o primeiro projeto, o primeiro grande projeto dos Alma Supra, que temos o Recordar Abril. O Recordar Abril baseia-se num conjunto de músicas portuguesas desta época, mas com o vosso toque pessoal, com aquilo que vos caracteriza. O porquê de se terem lembrado de criar este projeto? Simples. Não sei se posso falar eu, vocês deixam? Claro. Simples. Nós quando criamos este projeto do Recordar Abril, não é? Com o nome Alma Supra, foi no sentido de nós vimos que havia muita carência em criar algo diferente no que toca à apresentação de um período histórico de Portugal. A maior parte das intervenções que a gente via eram apenas músicos a debitar a própria música, portanto nunca ninguém se preocupou em fazer nada em que pesquisasse a história, visse bem os pormenores todos e apresentasse o projeto cronologicamente como nós achávamos que devia ser apresentado.
Nesse contexto, o Recordar Abril é um bocadinho diferente de um concerto normal, em que toda a gente canta a música do Zeca Afonso e por aí fora, portanto é uma grande referência, como é lógico. Nós quisemos inovar nessa parte, isto é, não é apenas um concerto musical, mas sim um concerto documental. É um concerto documental. Porquê? Porque nós contamos a história através da imagem e a narração. Portanto, sendo que nós também levamos sempre o nosso cunho pessoal em termos musicais, que foi aquilo que acabaste de dizer há bocadinho, nós transportamos a música para aquilo que nós sentimos, e portanto, nesse contexto de Recordar Abril, nós quisemos fazer algo diferente que vimos que havia mercado e que não estava coberto por ninguém. Portanto, foi um juntar de várias ideias, criar um conceito diferente para a apresentação do projeto e do concerto documental, mas apresentá-lo de uma maneira totalmente diferente de toda a gente. Não é que a gente queira com isso ser superior ou algo parecido. Não, nós apenas queremos, nós intitulamos-nos como Alma Supra uma banda temática, por isso mesmo, porque nós queremos abordar os temas do princípio até ao fim sem ocultar nada. Sendo que o Recordar Abril não tem qualquer tipo de conotação política nem algo parecido. Portanto, nós cingimos-nos só aos factos, ok? Pronto, e aproveitamos a música, sendo que a música muitas vezes conta a parte que as pessoas normalmente comentam e falam. Portanto, nós tentamos aliar aqui as duas coisas. A música, às vezes, só por si, ela já conta aquela parte da história. E estamos a falar de um contexto da Revolução de 25 de Abril. Eu lembro-me quando assisti a um dos vossos concertos, eu lembro-me, estou agora, o Renato está a falar e eu estou-me a recordar do cenário que estava em palco. Sim. Quem é que pensa nestes pormenores? Quem é a mulher do grupo? Porque costuma-se dizer que as mulheres é que têm estes, não é? É que somos mais picuinhas com determinadas não há grupo. Quem é a mulher do grupo? Quem é que dá voz? Eu não sei o que é que vocês acham, mas pronto, vá. A Joana está aqui, está-nos a pôr aqui numa situação complicada. Não. Está-nos a pôr numa situação complicada porque somos 5 elementos masculinos pá. Sendo que a narração é feita por uma senhora. Pronto. Certo? Exatamente. Certo. Mas quem é que pensou, e claro que estou... Olha, as ideias foram surgindo. Mas quem é que pensou naquele cenário? Não é? Porque vocês, enquanto músicos, vocês têm que se preocupar também com isso? Tem alguém de fora que se preocupa com isso? Não, somos nós. Vocês, somos nós. Então, eu vou-te explicar. Tem mais esta Sim, área? Eu vou-te explicar. No Alma Supra, e funciona, e tem funcionado sempre muito bem, porque nós, apesar de sermos todos músicos, não é? Gostamos de áreas também um bocadinho diferentes. Isto é, o Diamantino está aqui, o Diamantino é mais a criação musical, o arranjo musical, portanto, ele dedica-se muito mais a essa parte. E eu, por exemplo, trabalho muito mais, não só a parte musical, também, como é lógico, mas a parte visual, isto é, a parte da decoração do palco, o cenário do palco, a parte cinética. Cheguei lá, é o Renato, a mulher do grupo. A parte cinética para aí fora. O Jorge, está esclarecido. O Jorge, por outro lado, é o homem da escrita, portanto, é o homem do texto. E portanto, isto para as pessoas também perceberem um bocadinho melhor, por vezes não tem que ser todos só músicos para a coisa funcionar bem, não é? Somos todos músicos, mas também gostamos de várias áreas, portanto, e nós os três em conjunto temos funcionado muito bem e vamos continuar a funcionar, exatamente porque cada um cobre uma área totalmente diferente. E é isso que nós também tentamos transportar para o palco. Porque o Recordar Abril é não só um espetáculo musical, mas também visual. Portanto, se reparaste e lembras-te bem, nós fazemos uma decoração à época do palco, sendo que a parte de imagem, que também vai sempre acompanhando,
também é toda ela levada mais ou menos para aquela época. Portanto, nós para além de transportarmos a parte musical também à época, transportamos todo o conceito de concerto e de espetáculo à época. Sim, isto para vos dizer que, de repente, alguém que vai assistir a um concerto vosso, é importante isto, não é? Porque eu lembro-me que na altura, quando entrei, uns minutos antes do espetáculo começar, de repente parecia que estava noutro mundo, estava lá está, noutra Exatamente. época, não é? Há este A ideia é cuidado, essa. não é termos músicos excelentes, só porque sim, mas vocês têm este cuidado e quando as pessoas entram, sentem isso, não é? Sentem que são transportadas e isso depois também faz toda a diferença ao longo do próprio Faz, e não sei se te recordas também do espetáculo, nós até na linha do tempo, nós começamos o concerto e terminamos o concerto exatamente como a história também nos conta. Isto é, nós começamos o concerto exatamente muito fechados, porque não havia muita liberdade, não é? Na altura, então nós quase que nem deixámos o público participar. E à medida que a coisa vai evoluindo, não sei se te recordas, nós distribuímos uns folhetos para todos os participantes, para todos os espectadores, que a determinada altura são convidados a cantar connosco. Sim. Portanto, também fazem parte do concerto. Portanto, até nesse aspecto, nós tentamos levar exatamente aquilo que a história nos mostrava, que é muita opressão no início, ninguém tinha liberdade para nada, e à medida que a coisa se vai desenvolvendo e vai havendo alguma liberdade, nós também vamos dando essa liberdade ao público. Portanto, o público, quer queira, quer não, vai se envolver connosco, não é? E quem achar, isto é só um pequeno apontamento, depois passas aqui para o Jorge, quem achar que este tipo de concertos é só para quem viveu aquilo, ou para quem ainda se lembra daquilo, está muito enganado. Porquê? Porque nós tivemos o prazer, já várias vezes, de fazer isto no contexto de comunidades escolares. Estamos a falar de alunos no nono ano, sexto ano, nono ano, que por esta altura já abordaram a temática de 25 de Abril, mas outra coisa é verem um concerto. Estão aqui três testemunhas, duas testemunhas, de que muitos professores aproveitaram esse contexto e chegaram ao final do concerto e viraram-se para nós e disseram assim: bem, não sei para que é que a gente esteve a dar a aula. Ou melhor, tivemos a abordar o tema nas aulas. Bastava virmos aqui ao concerto. Uhum. Porque a envolvência dos miúdos é tão grande que é emocionante. Sendo que professores de música trabalharam com eles, no sentido de saberem algumas músicas, eles perguntaram-nos que músicas é que nós íamos interpretar para eles poderem ensaiar com os miúdos. Os miúdos chegavam a determinada altura, eles são aqui testemunho, chegavam a determinada altura que a gente tocava e eles cantavam. Uhum. Portanto, isto para as próximas gerações, para estas gerações que estão agora a estudar, este tipo de concertos também os transporta para uma realidade que eles nunca viveram nem sabem o que é. E acho que é importante não deixar morrer isto, percebes? Não só no contexto histórico, mas também no contexto histórico, mas foi um período da história de Portugal que não deve ser esquecido. E que E são estes vivos miúdos... porque isso aconteceu, não é? Porque senão estaríamos à época, não teriam, chamemos os Exatamente. benefícios entre aspas que poderão ter. O Renato aponta aqui questões muito importantes, que é o facto dos miúdos terem experienciado este concerto. E também, além dos conteúdos, eu acho que é importante o manter a tradição de alguma forma e o não fazer esquecer o nosso passado. E vocês então, Exatamente. dessa forma, isso. Nós não podemos ter vergonha do nosso passado. O Renato estava a dizer que ia passar a mensagem, desculpa, a palavra ao Jorge. O Jorge tem alguma coisa para acrescentar aqui neste ponto? Joana, no fundo aquilo que o Renato acabou por dizer é verdadeiramente aquilo que nos enche de orgulho, porque enquanto grupo, para além de podermos tocar e apresentar este projeto, este concerto documental, como o Renato referiu, e bem, para além de podermos apresentar esta ideia ao público em geral, que por si só, em condições normais, poderá ter vivido particularmente ou não, ter ouvido a história recente, a verdade é que para a comunidade escolar
No fundo é como lhes estarmos a mostrar, e aquilo que o Renato há bocado disse é muito importante. Nós não devemos, por diversos fatores, termos vergonha, entre aspas, receio, de falarmos do 25 de Abril. Bem, pelo contrário. E a verdade é que os miúdos, os alunos das escolas, como é normal nesta nova geração, cada vez mais difícil de os prender com atenção aos conteúdos que se trabalham, a verdade é que, e nós tivemos um caso em concreto, eu penso que não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, o facto de termos apresentado para a comunidade escolar em Viseu, portanto, um auditório cheio de com miúdos, duas sessões, em que nós, exato, em que nós entendíamos, achávamos, antes de entrarmos em palco, falávamos entre nós e dizíamos assim: isto vai ser um desafio, porque todos nós temos experiência de ensino, nós sabemos perfeitamente que cada vez mais é mais difícil prender a atenção dos miúdos. Isto vai ser um desafio enorme para além daquele de nós tocarmos para a comunidade em geral. A verdade é que, tal como o Renato disse, nós, a dada altura, limitávamos a tocar os temas, porque os professores, e muito bem, e aí é muito importante este papel, os professores de música, os professores de história, de português, tiveram o cuidado e bem de trabalhar o conteúdo, uma vez que o conceito estava marcado e foi articulado entre o município e os agrupamentos de escolas de Viseu, tiveram o cuidado de trabalhar aquela parte, e aquilo a nós que estamos em palco, quer dizer, nós estamos habituados, entre aspas, mas estamos mais habituados a apresentar o projeto Recordar Abril para a comunidade em geral, em que as pessoas vão assistir a um concerto. As pessoas não imaginam o sentimento de realização pessoal, muito mais enquanto músico, mas enquanto veículo de transmissão de uma história que é nossa. E isso foi uma sensação de realização pessoal de todos de nós os 5 que estávamos em palco, que nós, naquele dia em Viseu, pronto, em concreto, tivemos 2 sessões, como o Renato referiu, para a comunidade escolar e depois à noite, no mesmo dia, para a comunidade em geral. E nós achávamos que aquilo ia ser muito, muito desgastante, porque a verdade é que nós vamos a ver, nós não olhamos para o concerto, olhamos para o concerto de uma forma profissional, seja miúdos do primeiro ciclo, seja miúdos de secundário, sejam pessoas com 50, 60 anos, 70 anos. O nosso respeito pelo público é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. E nós entendíamos que isto ia ser cansativo porque nós estamos concentrados, nós não queremos que não falhe nada. Às vezes damos aquela sensação de que são miúdos, se nos enganarmos ou se houver ali alguma situação que não esteja programada, ninguém vai dar conta. Não. Nós levamos aqueles 2 concertos com a mesma seriedade como levamos à noite para as entidades que foram assistir, para os convidados que lá estiveram a assistir. E é completamente, é indescritível sentir a sensação dos miúdos estarem a participar connosco naquele concerto. Nós saímos dali à tarde, preparando-nos para o concerto à noite, como se não tivéssemos tido nenhum concerto, completamente vamos lá. Fresco. Foi uma experiência. Além desse concerto em Viseu, recordo-te o de Alijó. Sim, já fizemos em mais outros municípios, e atenção, estamos a focar isto aqui em Viseu, porque nos lembramos agora, mas isto já aconteceu em outros municípios, atenção. Sim, em outros municípios. Deixa-me só situar aqui uma coisa, Joana, é que é assim, nós estamos a falar do contexto, estamos a falar de muita coisa, mas a apresentação em público, os músicos não somos só nós 3, ok? Em palco somos 5 músicos, contamos com o Jorge no piano, o Diamantino no violino, o Rogério no baixo e o Pedro Mourão na bateria. E eu toco guitarra e voz, ok? Sendo que o Rogério também faz coros e por aí fora. Portanto, somos 5 elementos em palco. Portanto, recordar aqui só esta parte também, de que não somos só 3 elementos no palco, mas sim 5 elementos, ok? Deixa-me só finalizar aqui esta parte do 25 de Abril nas escolas, de reforçar a pertinência do projeto neste contexto, porque para além desses conteúdos que já são trabalhados noutras áreas curriculares, termos aqui o poder da música
que em conjunto com as outras áreas consegue motivar os alunos, consegue motivar toda a comunidade para a aprendizagem. E vocês, através deste projeto, em que há uma ida de uma banda que vai junto dos miúdos, que também os vai motivar a ver os instrumentos ao vivo, vão assistir a um concerto num outro contexto que é a escola e não dentro de um auditório normal. Joana, assistir e participar. E portanto vocês têm aqui este projeto que, conforme o Jorge estava a dizer que foi em Viseu, o Renato estava a relembrar da Lijó e o Diamantino, ou seja, vocês têm um projeto para diferentes municípios, podem andar por Portugal inteiro porque é um tema transversal, mas também para este público que podem ser as crianças, que podem ser as escolas. Desde que os municípios queiram. Porque isto, atenção, isto é sempre através dos municípios. Sim, isso é importante. Porque é importante referir isto, porque as escolas em si não têm poder financeiro para sustentar um concerto deste género, não é? Portanto, isto é sempre através dos municípios. Portanto, o município articula entre a parte da variação da cultura com a educação e juntos estudam a melhor situação. Agora, que são experiências, como o Jorge estava a referir e bem, que nos ficam e irão ficar sempre na memória, porque na primeira vez que nós fizemos, não estávamos à espera de uma receptividade tão aquela energia tão positiva, que os miúdos soubessem temas quase do início até ao fim de Zeca Afonso, de vários outros artistas portugueses. Quer dizer, isto também nos deixou a pensar que, afinal, não estamos totalmente perdidos, não é? Afinal, estas próximas gerações já se interessam por alguma coisa, nem menos que não seja a música. E nisto aqui o Diamantino até pode explicar um bocadinho melhor, não é? Aqui o Diamantino pode... Isto é porque, olha lá ver, nós temos um princípio. Nós temos um princípio de entramos para o meio musical e para o meio artístico e temos que acrescentar alguma coisa e temos que trazer a gente para nós. Nós, além de mostrarmos o nosso trabalho e de sermos profissionais da música, mas temos que apresentar um espetáculo que seja apelativo para toda a gente, transversal, do 8 ao 80. Neste caso pode ser do 6 ao 120, está a entender? Portanto, nós temos que trazer as pessoas para a música. Esse é o nosso princípio. Portanto, nós temos que ser apelativos para toda a gente. E fazer um espetáculo só por fazer espetáculos, debitando músicas, como disse há bocado o Renato, por debitar, às vezes não... cansa. Portanto, a alma supra, ao fim e ao cabo é essa, é dar algo de novo. Esse é o segredo. Em que toda a gente entenda, porque a linguagem musical é entendível para toda a gente. Ponto. É preciso chegar a ela. E não dizer que a linguagem musical é típica dos músicos, não. Toda a gente entende a música. Porque a música já está em nós. Desde que nascemos, nós já somos músicos. Logo, é chegar a eles da forma mais simples. E então nós temos que ser apelativos para todos. Fazer arranjos musicais que toda a gente entenda, que toda a gente goste, que toda a gente participe. Fazer projetos musicais em que toda a gente tenha capacidade de integrar o projeto. O Recordar Abril é isso. Apesar de ser um tema da nossa história, no entanto, nós transformamos o tema numa coisa em que toda a gente, em termos de estudo, consegue adquiri-lo através da música. Isso é que é importante. Sim, é isso mesmo. Portanto, só acrescentar aqui só um pequeno pormenor, é que em termos musicais, em termos de arranjos musicais, realmente a coisa é totalmente diferente. Portanto, as pessoas que ouvem Zeca Afonso na rádio, algo assim parecido, quando vão ouvir nós a tocarmos exatamente o mesmo tema, nós vamos interpretar o tema totalmente diferente. Portanto, pois por isso é que os miúdos nas escolas também se encaixaram muito com o espetáculo em si. Porquê? Porque
em termos musicais, aquilo também é mais aproximado a eles. Percebes? Portanto, é por aí. Acho eu que é esse o segredo também. É tentarmos ouvir aquilo que eles também têm para nos dizer. Estavam a falar que passaram por Viseu, passaram por Alijó e por onde mais é que passaram? Que outro município? Mirandela, ui, isso tínhamos aqui para mangas. Já fomos. Olha, Mirandela, Valpaços. Do Mondego para cima, Todos os sítios. enfim. Olha, e assim, Todos não, mas uma Todos coisa não. que nós gostamos sempre de saber, que é uma peripécia que tenha acontecido, que vos tenha ficado na memória. É porque se quiserem eu posso-vos contar uma de quando fui assistir a um concerto vosso que depois nunca mais consegui vir para casa, porque não dava o caminho de regresso. Portanto, é uma peripécia que hoje em dia... Isso aí é GPS. Disseram- Chama-se GPS. Aliás, GPS. a brincar comigo diziam, tu foste a Viana para voltar para o Marco, quase. Exato. Foi uma peripécia que me aconteceu. Mas vocês de certeza que têm histórias para contar e nós gostamos sempre dessas. Olha, eu vou ser muito sincero, nós não temos, eu pelo menos não me recordo assim de uma história. Sabes porquê? Porque nós somos tão certinhos, pá, perfeitos. Não, estou a brincar. Não, mas não, é assim, é claro que há aquelas pequenas coisas, não é? Tipo, nós íamos para um concerto e alguém que trabalhou durante todo o dia estava a dormir e a gente ligava e ele não atendia, não é? E depois de repente lá atendeu e foi, mas correu tudo bem. Tivemos um pequeno percalço em 2019 com o baterista que caiu de bicicleta e tivemos que substituir, percebes? Quer dizer, houve aqui, claro, há sempre pequenas histórias, mas nada que... Não se resolve. Que eu acho. E assim, Exatamente. antes de entrar... Não, não aconteceu assim, eu vou partilhar aqui. que partilhas. Eu vou partilhar aqui uma situação que teve diretamente a ver comigo, mas que estávamos todos em palco. Epá, e quem é músico e que tem aquela ambição de tocar tudo direitinho, e quando tem essa ambição e há uma situação que nos perturba durante todo o concerto, Já sei, é uma situação complicada. Eu não vou referir o município porque também não acho que seja essa a parte importante, mas houve um concerto em que o jogo de luzes estava de tal maneira virado para mim, porque nós durante a tarde na montagem e no teste de som estávamos preocupados com muitas situações, mas depois a parte da robótica e assim passa-nos um bocadinho ao lado. Pronto, esta é a realidade porque estamos focados na nossa naquele concerto passou. A verdade é que eu não me apercebi durante a tarde, não é? Estivemos a fazer o teste de som, tudo perfeito, vamos para o concerto, começamos o concerto, a torre que estava direcionada para mim estava, bem, como é que eu vou explicar? Estava a bater-me nos olhos com uma intensidade que eu quase que não conseguia ver o piano à minha frente. Imagina, não é por aí, porque e os músicos que têm experiência de palco entendem isto que eu vou dizer. Eu não precisava de olhar para as mãos nem para o piano para saber o que é que tinha que fazer. O problema era eu conseguir olhar para os meus parceiros de palco por causa de pormenores, de entradas, de situações em que só nós sabemos e ninguém percebe quando nós as fazemos. Imaginem o que é estar 1 hora e tal sem conseguir ver ninguém à minha frente. Mas pelo contrário, Joana, a gente conseguia ver muito bem os jogos. A verdade é que chegamos ao fim e aquelas conversas normais de cá de fora, correu bem, correu muito bem. Eu não vos vi durante o concerto todo, mas correu bem. Até como é que nós acertamos com aquelas entradas, com aqueles pormenores que só nós sabemos que os fazemos? Correu muito bem. Até qual foi a chave? Não foi nenhuma. Foi uma situação... Olha, Joana, eu vou-te contar uma que os meus colegas se lembram perfeitamente. Nós tínhamos um concerto marcado do Recordar Abril para São Cipriano, lembram-se? No dia 1 de maio. No dia 1 de maio. Eu dou entrada às 8 da manhã no Hospital do Lamego. Pois foi. Com um problema intestinal. E estive lá
até às 8 da noite. O médico não me queria dar alta. Se eu não fosse ao concerto, opá, não sei como é que os meus colegas iam fazer o concerto. Eu, rapaz, nas tantas digo ao médico, olha, meu caro amigo, ou o senhor me dá alta, ou eu tiro esta porcaria toda e saio daqui. Ai, mas você não pode ir, olha, não quero saber. Você resolve o seu problema, como se o problema fosse do médico, não é? Sim. Você resolve o seu problema, que eu daqui a meia hora tenho que estar em tal sítio para começar a testar som e não sei o quê. Mas ele disse-me assim, olha, no estado em que você está, você não vai conseguir estar 1 minuto em palco, quanto mais 2 horas em palco. Pois olha, Joana, deixa-me só dizer-te, só para acrescentar, nesta altura que o Diamantino está a referir, a formação era a 3. Portanto, imagina a nossa tarde, a minha e a do Renato, saber que o Diamantino estava no hospital. Portanto, nós éramos 3 e estávamos reduzidos a 2. Portanto, imagina o nosso trauma. Quase que vocês os dois também iam tendo um problema intestinal. Quase. Olha, eu cheguei. Não, nós tivemos. Começarmos o concerto. Atenção, eu cheguei 5 minutos antes de começar o concerto. 1 ou 2 minutos antes de entrar em palco, eu fui à casa de banho. E o que é certo? A tantos santos, não sei quantos santos foi, mas rezei a tantos santos para que me deixasse aquela hora e 50 minutos sossegado. Consegui estar. Mal acabou o concerto, eu não ouvi aplauso nenhum. Eu saí, esta gente em delírio a receber os aplausos. O Renato, que é o apresentador do grupo, a apresentar-me como o tal, onde é que ele está? Não estava. Já não estava. Já tinha desaparecido, só veio aqui fazer e vai-se embora. Não, foi uma situação muito engraçada, mas olha, mas fez. Essa já foi há muitos anos. Foi mas são situações engraçadas. Antes de continuar, eu agradeço que vejam uma mensagem que eu deixei no grupo. Sim.